O entrevistado dessa semana no Cabeça de Político é um recordista de participações aqui no programa. Esteve em 2018, esteve em 2020, esteve em 2021 e não poderia ser diferente nessa retomada do projeto, agora semanal, no Piara.net. Não poderia ser diferente porque ele é um protagonista da história política de Santa Catarina. Quando não era protagonista, era antagonista ou um coadjuvante de luxo. E agora a gente vai ouvir mais uma vez o senador Espiridião Amin. Senador Espiridião Amin, queria agradecer. O senhor é uma das figurinhas carimbadas do Cabeça de Político, teve aqui, é a 4ª entrevista que nós fazemos nesse projeto. E não poderia ser diferente, porque o senhor é uma das figuras mais permanentes da política de Santa Catarina contemporânea. Eu queria saber... Isso é uma maneira de dizer mais longeva? É, também. Mas... porque quem decide não é a idade, quem decide é o eleitor, mantendo o político em evidência com o voto na urna. Mas eu queria saber o que motiva o senhor ainda? Eu tenho muitas motivações hoje. Eu acho que a grande motivação de servir hoje tem focos em algumas causas. Né? Primeiro, o Estado de Direito, que está sendo amplamente violentado no Brasil. Segundo, as nossas crônicas dificuldades de um plano de desenvolvimento com redução de desigualdades através da educação, porque reduzir dificuldades através da ação direta do governo é criar dependentes. Então, bastaria mencionar esses 3 aspectos. O fortalecimento da educação neste momento dramático, né, de inteligência artificial, a tentativa de controle da internet, e disponibilidade da internet. O mundo é plano para quem está incluído, para quem está excluído é cada vez mais abissal. Um espaço de exclusão, né? A exclusão fica cada vez mais ampla à medida em que o cidadão não esteja incluído. E a grande ferramenta para isso é a educação. Então, indicadores, avaliação, profissionalização, valorização do professor e atualização permanente do professor. Essa roda positiva para a educação é fundamental para reduzir desigualdades, habilitar o país, agregar valor, nos libertar dessa condição de exportador de matéria-prima. Então, essa é a minha motivação, em vários focos, né? E outros tantos, né, derivados desse, na agricultura, na indústria, na prestação de serviço, na saúde, que é o serviço que mais vai crescer no mundo. Né? A atividade que mais vai crescer, qual é? Saúde, prestação de serviço de saúde. Então, eu acho que perceber essa transformação e se animar com ela, acho que ela é um conjunto de oportunidades, e o Brasil tem oportunidades hoje superdimensionadas em relação ao passado. No próprio contexto do mundo, a situação, Europa, Ásia, Rota da Seda, onde é que é o coração do mundo hoje, tudo isso é estímulo. O Brasil está aproveitando essas oportunidades? Algumas são forçadamente aproveitadas. E o que a gente lamenta é que sempre aproveitamos menos do que deveríamos aproveitar. Né? A regra seria, faça mais do que esperam de você. Nós todos estamos fazendo no Brasil menos do que poderíamos fazer. Na sua trajetória, quando o senhor começou na política, o voto ainda era limitado. Depois o senhor pegou a redemocratização e o senhor sempre presente. E a gente vê que, inicialmente, poucos partidos, depois uma explosão de partidos, a internet como um meio de pedir voto, teve um momento que era o horário eleitoral. Como é que o senhor vê essa mudança do jeito de pedir voto ao longo desses 50 anos que o senhor está na política? Já assistimos a vários cenários, mas hoje, particularmente no Brasil, e de certa forma no mundo, nós estamos vivendo uma polarização que já está recebendo a denominação de calcificação da polarização. Ela está ficando tão rígida que você pode dizer que ela sempre vai analisar o momento, mas vai ser estabelecida em termos de polarização. Exemplo,
de hoje, quando estamos conversando, eleição de Portugal, né? O partido que tinha a maior parte da representação, o Partido Socialista, cai de 120 para 77 deputados. É um rombo. A Aliança Democrática, digamos, que é o partido mais assemelhado à centro-direita, passa de 77 para 79. Teve um crescimento, sim. Mas o que cresceu mais? Chega. De 12 para 48. 4 vezes. Uma multiplicação por 4. Que é o chamado extrema-direita. Então, o que é isso? É a calcificação da polarização. Se antes o socialista detinha praticamente a maioria, com 120, e hoje a direita e a extrema-direita chegam a 125, aliás, 127, é porque a polarização, representada pelo crescimento da direita e da extrema-direita, tem muito mais cálcio do que cartilagem. Ou seja, muito mais capacidade de não negociar do que de negociar, que é fundamental para a democracia. O senhor vê isso? Então, hoje eu vejo com grande preocupação a calcificação da polarização. Isso é ruim, porque a democracia sempre vai ter que envolver alguma forma de negociação lícita. A gente vive um momento em que é muito difícil para uma liderança do PT e do PL sentarem na mesma mesa para achar pontos convergentes. O senhor vê isso como um problema para o país? É claro que é um problema para o país. O Obama, quando o Trump ganhou a eleição, eu acho que eu já mandei esses 2 discursos para você. Fez 2 discursos exemplares, um dia 9 de novembro de 2016, quando, reconhecendo a vitória e falando uma linguagem, você imagine, olha, fiz tudo o que podia, estou muito triste porque perdemos a eleição, mas tenho que reconhecer que isso é uma corrida de revezamento. Nós jogamos no mesmo time. Você tem coragem de dizer isso hoje, numa busca de reunião da bancada do PT com a bancada do PL? Não. Você não consegue. E o outro discurso dele, 16 de novembro de 2016, em Atenas. Onde é que ele escolheu para dizer? A cidade, né? Olha, a democracia, eu continuo achando que é o grande instrumento, é a grande ferramenta, mas quando as coisas ficam muito radicalizadas, ela é esgotada. Barack Obama, 2016, hoje, quase 8 anos, quase 2 eleições presidenciais americanas depois, vamos ter esse ano outro, nós estamos vendo que tanto lá quanto aqui, não se trata de procurar convergências, trata-se de realçar as diferenças. E qual é o papel de um político experiente como o senhor no Senado e do seu partido Progressistas, que é um partido de centro-direita à moda antiga, digamos assim? É um partido que tem a capacidade de dialogar. Eu acho que esse é o futuro do Progressistas. O PP, o velho PDS, como eu até preferia chamar, é um partido que tem as suas posições, mas reconhece nos outros algo mais do que os seus defeitos. Os defeitos todos já foram exaltados, né? Exalçados. Agora, é preciso reconhecer que eles também, a seu jeito, acham que estão fazendo certo. E nós temos que ter pontos de convergência, e não de calcificação, de polarização. Esse mundo da rede social deu fala para muita gente, mas parece que tirou escuta. É possível essa coisa sem escutar o adversário? É impossível sem escutar o adversário. Portanto, o caminho da negociação se abre através do seguinte: me colocar no lugar dele. Eu tenho que procurar saber o que ele pensa, conhecer os seus limites, que ele pode negociar ou não. Até aí eu estou aproveitando os meus 9 anos, quase 9 anos, de exercício da disciplina. Minha última disciplina na Universidade Federal foi empreendimentos e modelos de negociação. Então, os modelos são muitos, mas o caminho é me colocar no lugar do outro. Eu acho que há muito pouca disposição
nisso que nós mencionamos, de alguém se colocar no lugar do outro. Como é que a gente sai desse beco, senador? Olha, não tem outro jeito a não ser criando essas condições. Não tem outro jeito. Quer dizer, quanto mais tempo ficarmos calcificados, mais tempo o país vai perder. Então, vai perder. Como eu disse, estamos A próxima eleição está... estamos rendendo menos do que poderíamos. A próxima eleição nacional está contaminada já. Não... Olha, eu acho que por estar contaminada, é impossível que a nossa inteligência não perceba que é preciso criar parâmetros de negociação. Nós vamos ter que criar. É uma vergonha não negociarmos as oportunidades que o mundo nos oferece. E o que eu sinto também é que, agora eu vou falar como oposição, né? Eu não sou imparcial, mas gente do governo que falava, usou a expressão de o agro é fascista, agora se rejubila com o crescimento do Brasil. O ano passado, como é que chegou a 2,9%? O agro, entre aspas, fascista, deu 15,4% de crescimento para o Brasil. Ou seja, o restante só diminuiu. Se um segmento te dá 15,4% e tu chega num resultado final satisfatório de 2,9%, olha, nós não podemos matar essa fábrica de... Como é que o senhor avalia o governo Lula? Então, eu acho que o governo do presidente Lula é um governo desencontrado. Ele está desencontrado, ele não tem uma bússola. Olha, se estabelecesse a bússola, ele teria como partir para uma negociação. Olha, o nosso objetivo é esse aqui. Vocês concordam? O que vocês... Quer dizer, a iniciativa tem que ser do governo, porque quem pode fazejar é o executivo. A oposição pode concordar, não concordar, condicionar. Se o senhor considera o governo Lula um governo desencontrado, o senhor achava que o governo Bolsonaro tinha rumo, tinha encontro? Ele tinha um rumo. Para onde? Ele tinha um rumo do prosseguimento de algumas medidas, evidentemente de abertura de mercado, de aumento da competitividade do país, e naturalmente teria que negociar também os adereços, né, os complementos dessa sua diretriz, com vistas a encarar um resultado de eleição que seria também para ele um resultado de eleição. Se ele ganhasse, também seria por pouco. Não seria por 10 milhões de votos e numa onda. Seria uma eleição de governo apertada. Então, eu acho que esse seria o caminho que o Bolsonaro... Você acredita no resultado da urna? E o Bolsonaro ia ter que aprender nessa negociação, mais do que o Lula. Por isso que eu estou dizendo que é um governo desencontrado. Porque se tem alguém que é pós-graduado em negociação, no amplo sentido da palavra, é um líder sindicalista. O que é um líder sindicalista? É um negociador, diferente do perfil do Bolsonaro. Então, para o Bolsonaro seria mais difícil. Eu acho que para o Lula é mais fácil e ele sabe disso. Por isso que eu estou sendo talvez um pouco rigoroso na crítica, porque ele sabe que ganhou, se é que ganhou, mas ganhou uma eleição assim proclamada, né, independente do que aconteceu durante a campanha em matéria de cerceamento de campanha. Esquece isso. Ganhou a eleição. Quer chegar lá. Esse quer chegar lá, ele não pode abrir mão da maior parte dos votos que não o acompanham. O Lula está diferente? Tá. Está diferente e não é para melhor. Ele está diferente, primeiro, nessa incapacidade de negociação que ele sempre teve, né? No ranço que ficou, né? Aquelas frases, né? Vou ganhar para me vingar. Eu acho que isso envenena o governo. E o que é pior, isso se espalha lá de cima para baixo. O freio de arrumação ele deveria ter dado no ano passado. Mas eu acho que os desdobramentos e até o 8 de janeiro envenenaram o governo. Eu posso dizer, de novo, eu não sou juiz, envenenou primeiro pela omissão do governo, que todos sabem que aconteceu, mas não reconhecem.
E a partir daí, para convalidar a sua narrativa, entrou no antinegocismo. Mas ninguém foi fazer um piquenique em Brasília, Rio de Janeiro, né? Houve uma tentativa de algo. Olha, eu não sei se houve uma tentativa ou houve um desgoverno. Primeiro, não era um golpe. Aquilo lá não é um golpe de Estado. Não é uma violenta agressão ao Estado democrático de direito. Não é, não. Eu já vi índio invadir o plenário da Câmara e ficar com uma borduna atrás de mim. Ou seja, bagunça, vandalismo é uma coisa. Golpe de Estado, opa. Mas não era um clamor por isso? Não. Porque eles estavam na Tinha frente dos gente que quartéis. queria dar golpe? Parece que sim. Parece que isso é indiscutível. Agora, aquilo não era um golpe de Estado. O vandalismo não é um instrumento do golpe de Estado. O golpe de Estado é outra coisa. Tem que ter chefe, tem que ter arma. Não tinha. Era uma bagunça. E tem que ter uma espécie de clamor que também. transbordou desse clamor. Você pode analisar assim. O clamor, que era para negar o resultado da urna, transbordou para um vandalismo. E eles deixaram acontecer. E só deixaram acontecer porque era um vandalismo. Se fosse o golpe de Estado, eles teriam reagido diferente. Mas deixaram acontecer. Eu vou repetir aqui o que está expresso nas mensagens que eu, inclusive, cobrei da ABIN e recebemos. Né? 6 de janeiro, 19h40. Vai haver invasão do Congresso Nacional e outros prédios da esplanada dos ministérios. Não fizeram nada. O ministro da Justiça diz que não leu. Bom, se ele não leu, o problema é dele. Ministro da Justiça, agora ministro do Supremo. Exatamente, mas eu cobrei isso dele. O senhor cobra muito o Supremo também. Como é que o senhor avalia esse momento do Supremo? Vamos por partes, então. Deixaram acontecer. Deixaram acontecer a ponto de o ministro de Segurança Institucional e o chefe da BIM terem trocado as seguintes palavras. Olha, vai isso. E o ministro o que falou? Vamos ter problemas. 8h30 da manhã, do dia 8. Portanto, sabiam e deixaram acontecer. Quanto ao Supremo... Todo mundo diz que o Supremo exagera nas suas atribuições, mas eu vou ninguém tem a solução para colocar na caixinha. Vou trazer uma informação para você em primeira mão. Dia 19 de março, eu vou fazer um pronunciamento. Pode ter seguidores ou não. Nós vamos, entre aspas, lembrar, dia 19 de março, faz 5 anos, que nós temos um inquérito do fim do mundo, a Inquisição no Brasil. E o Supremo concorda com isso. Então, o que era uma posição pessoal foi assumida pelo Supremo. Um inquérito baseado num artigo do Regimento do Supremo, com relator designado sem sorteio, e que é uma inquisição em que abre a porta e chama o Piara, chama o Espiridião, a qualquer momento. 5 anos. 5 anos de inquisição no Brasil, sem perspectiva de encerramento. E no caso específico dessa escolha de um juiz que não é natural, o juiz, não vou comentar a competência, Até bom mas não. ele declarou que tem informações de que seria sequestrado, levado para Goiânia, seria morto e seria pendurado na esplanada dos ministérios de cabeça para baixo. Então ele é a vítima e é acossado certamente, por assombrações dessa narrativa que ele tornou pública em entrevista. Como é que este cidadão, verdade ou não verdade, do seu temor ou da sua informação, e que sofreria isso, e é lógico que eu não concordo com esse propósito, como é que ele tem equilíbrio emocional para julgar? E mais do que isso, e adonou-se da escolha de quem é o réu, da formação do juízo de culpa, da tipificação do crime, da investigação e do julgamento. Isso não existe no mundo, isso é inquisição. O que o senhor acha Então, eu não que posso tem que ser feito achar que o Supremo... para o Supremo não exacerbar os seus atribuições? Olha, eu acho que o Supremo não quis controlar isso, porque
A pessoa mais qualificada para dizer isso, na minha opinião, se chama José Francisco Rezeque. 2 vezes ministro do Supremo Tribunal Federal. 2 vezes passou naquele vestibular. Ele disse, isto não vai dar certo. Se alguém acha que está dando certo para o seu propósito político, não está pensando no dia da manhã. O que bate em Chico, bate em Francisco. Fugir e sistematizar um Estado que não é Estado democrático de direito, geralmente, o pessoal da Revolução Francesa aprendeu isso. O senhor acha que deveria mudar a forma do ingresso dos ministros, mandato? Não, isso aí não é isso. Não se trata disso. Trata-se de autocontenção. Eu vou fazer essa advertência dos 5 anos, lembrando só uma coisa. Vou lembrar o que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no dia 16 de abril, falou sobre esse inquérito. E que o Supremo não aceitou. Quando ela diz processo de persecução penal na democracia no Brasil, diz o seguinte, alguém denuncia, outro poder investiga e um outro julga. Isso é do mundo. Aqui não é nem a Santíssima Trindade. Trata-se da trindade mais maldosa para a democracia que se criou. Esse tema aí dá um cabeça de político inteiro, e eu quero fazer uma mudança brusca para outro tema que dá um cabeça de político inteiro. A gente vai ter que ser um pouquinho mais sucinto, que é a sua cruzada pelo contorno rodoviário da Grande Florianópolis. O senhor foi talvez a maior pedra no sapato da concessionária, e agora a gente vê a obra se encaminhando para uma nova data que estipularam como fim. Dá para acreditar? Olha, vou dizer 2 coisas. Primeiro, nós estamos tanto acreditando nisso que já estamos cuidando para valer. Parece que segunda-feira que vem, dia 18, vai ter uma reunião do Ministério Público com as câmaras de vereadores, vocês cuidem da ocupação. Né? Se deixarem isso para algo que não seja logística, vocês vão enterrar o contorno. Então é porque nós estamos acreditando. E eu vou dizer aqui em público, eu vou topar a aposta do Pitanta. Até hoje eu não quis apostar, mas eu vou apostar como em julho a operação do contorno. Não é que a obra vai estar pronta. Entrar no inferninho e sair na trombeta, ou seja, em Palhoça, é possível. Senador? Vai estar, ou seja, você vai poder ir do sul para o norte e do norte para o sul no contorno. Isso eu vou apostar que vai acontecer, porque nós estamos conseguindo corrigir a média da execução semanal. A média da execução semanal está se aproximando disso. E a operação dos túneis, que é um negócio muito complexo, são 21 sistemas que os túneis têm que observar, desde monóxido de carbono até ventilação, câmeras, são 21 funções. Essa ainda me preocupa mais do que a obra. A obra, passagem do ponto A para o ponto B, sem que tudo esteja ao redor construído, eu acho que isso vai ser possível e vou apostar com o Pitanta. A concessionária ela está sendo cobrada e estimulada a resolver problemas em outros pontos da 101, Itajaí, Joinville, tem algumas dificuldades exigindo obras de terceiras pistas e está condicionando isso à prorrogação do contrato. O senhor, que acompanhou como a gente viveu aqui em Florianópolis e na Grande Florianópolis essa situação, acha que o melhor é fazer essa prorrogação do contrato ou buscar um novo edital para que outras empresas possam disputar essa possibilidade? Essa decisão não é minha. Agora, seja num novo contrato, seja numa nova licitação, o contrato não pode ser o mesmo. O contrato que foi assinado em 2008 é burro. Burro. Por quê? Porque ele ameaça com multas que não são aplicadas e não premia. Ele é de antes do cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? E o cara que cumprir tem que ser premiado. Não é assim que nós somos educados? Se você for bem na escola, você vai ganhar um presente. Se você for bem na vida, ganha o céu. Não é assim? Nós fomos treinados para isso. Então, a empresa, para executar essa obra, ela tem que ser premiada. Nós estamos arrancando essa obra que vai representar mais despesa para ela. Os 50 quilômetros vão ter que ser conservados. Tem lugares ermos ali,
problema de segurança vai ser muito sério. Segurança do patrimônio, segurança da rodovia. Polícia Rodoviária Federal, eu já dei uma viatura para eles, para instalarem um novo posto, eu não posso determinar. Tem que se instalar. Polícia, segurança. Já houve furtos lá. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo com o cabo de cobre. Então, a empresa só vai ter despesa para cumprir o contrato. Devia ganhar um prêmio. Eu soube o dia que foi publicado, que o alemão que passou aqui, vocês querem que a empresa termine? Diz que vai ter uma praça de pedágio para ela lá. Ou seja, tem que dar um prêmio para ela. A praça de pedágio não seria o prêmio, porque o sujeito optaria por passar pela 101, que seria um tiro na cabeça. Mas a ideia tem que premiar. Então, seja numa licitação, seja numa renovação ou alteração de contrato, tem que mudar. Por exemplo, a empresa, seja nova, seja a mesma, vai ganhar prêmio se ela reduzir os pontos de acidente. Quilômetro 214 é o que tem mais acidente. Quanto teve? Teve tantas vítimas. Qual foi o tempo de atendimento, então? Reduzir o número de acidentes, reduzir o tempo de atendimento e morrer menos gente. Tem que premiar. Ou é antiético? Não, isso é ético. Porque salvar uma vida, reduzir um acidente, significa poupar dinheiro público também, além do aspecto humanitário. Senador, para a gente encaminhar para o final, o Progressistas vai lançar Pedrão candidato a prefeito de Florianópolis ou vai estar com o Topazio Neto? Olha, esse processo depende, em primeiro lugar, do próprio Pedrão e do diretório municipal, que está sendo muito bem conduzido pela ex-prefeita Ângela Min, com muita sobriedade e serenidade. E eu acho que essa opção vai depender muito da corrida deste mês de março. Porque nós temos que ter projeto que minimamente viável em qualquer lugar. Eu recebi agora a nossa delegação de Brusque. A colocação é a mesma do partido. Nós queremos crescer. E nas grandes cidades ter o maior número de candidatos possível. De forma que a vontade do partido é ter candidato. O propósito de crescimento é orgânico, mas tem que ser feito com inteligência e com um projeto político muito claro e que mantenha com a sociedade o melhor diálogo. Na última campanha eleitoral, eu vi uma entrevista sua num podcast que eu gostei muito, da NS Total, das jornalistas Carolina Marasco e Duda Idebrante, e o senhor deu duas informações ali que eu quero checar. Primeiro, que o senhor ia aprender a tocar bateria. E segundo, que o senhor não seria mais candidato depois desse mandato de senador. O senhor está aprendendo a tocar bateria e mantém essa disposição? Olha, eu não tenho projeto de ser candidato. Eu não estou trabalhando para isso, quero fazer o melhor mandato. E a bateria, se você for me visitar, a bateria está instalada lá no meu gabinete. Maravilha, senador. Não é bem a que eu quero, porque essa eletrônica, ela não faz muito barulho se você adaptar. Eu quero com barulho. É porque o senhor sempre fez muito barulho, né, senador? O barulho me educa. Maravilha, senador. Muito obrigado pela presença no Cabeça de Político e até a próxima oportunidade que vai haver, porque os assuntos não se esgotaram. Se Deus quiser. Inshallah. Em árabe é Inshallah.